Beleza, criatura? Aula de número 9. Olha, no final da aula passada, eu falava um pouco sobre a diferença entre verbo de ligação e verbo nocional. Pois é, vou falar agora um pouco sobre verbo nocional. É o seguinte, quando você vai fazer a análise de uma oração, a primeira coisa que você tem que fazer é achar o verbo, localizar o verbo. E aí você verifica se o verbo é de ligação ou se o verbo é nocional. Se o verbo for de ligação, a análise ficou fácil, não é? A estrutura é sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Mas se o verbo for nocional, aí a estrutura fica um pouquinho mais complicada. É, porque aí eu tenho que falar de um negócio chamado transitividade verbal. É o trânsito. Trânsito é movimento, né? Transitividade verbal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ideia do verbo pode estar em trânsito, o verbo pode pedir um complemento ou não. Se o verbo não pede complemento, é intransitivo. Se o verbo pede complemento, é transitivo. O verbo pode não ser transitivo ou pode transitar. E ele pode transitar de forma direta, sem o auxílio da preposição, e aí o verbo não pede preposição, ou o verbo pode exigir uma preposição. Se o verbo não pede preposição, é porque ele pede um objeto direto. Se o verbo não pede, né? É porque ele pede um objeto direto. Se o verbo pede preposição, é porque ele pede um objeto indireto. Fechou. Muita gente gosta de fazer o seguinte, olha, de perguntar algo ou alguém para saber se o verbo é intransitivo ou se é transitivo. Mas vamos conversar sobre isso, vai. Ele comprou o livro. Primeira coisa que eu vou fazer é achar o verbo. Aqui o verbo. Comprar. Aí eu pergunto, se ele comprou algo ou alguém? Sim, comprou algo. Comprou o livro. O nome disso aqui é objeto. Preste atenção. Olha, isso aqui é uma garrafa. Uma garrafa é um objeto. Por que essa garrafa é um objeto? Essa garrafa é um objeto porque eu posso jogá-la, amassá-la. Objeto é aquilo que sofre ação. Esse pincel é um objeto que eu posso jogar, guardar, não é? Usar. Objeto é aquilo que é usado e que, portanto, sofre ação. Objeto sofre ação. Isso aqui é um objeto. O livro, porque sofreu a ação de ser comprado. É muito simples, é você entender que numa estrutura o sujeito pratica a ação. Se o sujeito pratica a ação, alguma coisa vai sofrer a ação. E o que sofre a ação? O que sofre a ação é o objeto da ação. Poxa, na voz ativa o sujeito pratica. Se o sujeito pratica, é comum que o verbo exija que apareça o termo que sofra a ação. É o que acontece aqui. Se ele é o sujeito e ele praticou a ação de comprar, ele comprou. Se ele praticou a ação de comprar e ele comprou, é porque alguma coisa foi comprada. Ele comprou algo. Esse é o objeto da ação. Beleza ou não? Esse é o objeto da ação. E olha que interessante. Porque se ele comprou algo. Comprou algo. É a pergunta que eu faço, ó. Se ele comprou algo. E veja que interessante. Comprou algo, não é? Olha só. Aqui está o verbo. Aqui está o objeto, que é algo ou alguém. O objeto sempre vai ser algo ou alguém. Então, nesse caso, a ligação é direta. Se a ligação é direta, é porque não houve preposição. Esse o é artigo. Tanto é verdade que ele é artigo, que se eu colocar no plural, aqui vem para o plural também. Ou seja, esse objeto é direto e o verbo que transitou, né? Que é um verbo transitivo, só pode ser transitivo direto. Se o objeto é direto, o verbo é transitivo direto, porque não houve
a exigência da preposição. Olha só que interessante. Se ele ama algo. Ele ama algo. Olha só que interessante. Se ele ama, alguma coisa sofre esse amor, alguma coisa é amada, alguma coisa é o objeto desse amor? Sim. Aqui o objeto. E o verbo, evidentemente, é transitivo. O verbo transita. Se aparece objeto, é porque o verbo é transitivo. E, por favor, se eu perguntar, olha só, se ele comprou, nesse caso, amou, né? Ele ama. Se ele ama algo ou alguém? Sim, ele ama algo. Ama o quê? Ama a música. Olha, aqui está o verbo, aqui está o objeto. A ligação foi direta. Se a ligação foi direta, claro então que o objeto é direto e o verbo é transitivo direto. Porque a ligação foi direta. Se ele gosta de algo ou de alguém. Está aqui o verbo gostar. Se ele gosta de algo ou de alguém. É transitivo porque o verbo transita. A ideia continua, ele transita. Então, olha só. Gosta de algo ou de alguém? Beleza. Esse pedaço aqui, ó, eu vou chamar de objeto. Eu vou separar a preposição bem no meio, porque a preposição não faz parte nem do objeto, nem do verbo. É só um conectivo, você lembra? Então isso aqui é objeto. Porque existe alguma coisa da qual se goste. A música é o objeto do gostar. E esse verbo aqui é um verbo transitivo. O verbo transitou. O verbo transitou. Beleza ou não? Claro. Agora, me ajuda. Se ele gosta de algo. Opa, mudou. E por que mudou? Porque o verbo está aqui. O objeto é sempre algo ou alguém. Sobrou alguma coisa? Sobrou. Esse negócio que sobrou eu vou chamar de preposição, que é o conectivo, que está conectando o meu verbo ao meu objeto. É um conector, é um conectivo. E nesse caso, então, como apareceu a preposição, o objeto é indireto e o verbo é transitivo indireto. E o verbo é transitivo indireto. Beleza ou não? Tranquilo? Fechou? Então, olha só. Ele viajou. Ele viajou. Legal. O fato de ele viajar quer dizer que ele viajou a alguém? Não. Não quer dizer isso não. Alguém sofre a ação de viajar? Não. Não sofre não. Não tem jeito. Como não tem jeito? É porque o verbo não pede complemento. Ou seja, o verbo tem o sujeito que pratica a ação. Mas ele não exige alguém que sofra a ação. O verbo é intransitivo. O verbo é intransitivo. Mas, professor, e se eu colocar alguma palavra com a palavra hoje? Ele viajou hoje. Pois é, mas hoje é algo? Não. É alguém? Não. É apenas uma circunstância de tempo. É só um circunstancializador. É só uma circunstância de tempo. É só um advérbio fazendo o papel de adjunto adverbial. E o verbo continua intransitivo do mesmo jeito. E o verbo continua intransitivo do mesmo jeito. Beleza ou não? Porque esse hoje é só uma circunstância de tempo. É por isso que você não pode confundir. Se eu tenho verbo nocional na voz ativa e tenho alguma coisa ligada ao verbo, ou é objeto ou é advérbio. Adjunto adverbial, né? Na sintaxe você chama o advérbio de adjunto adverbial. Ou é objeto ou é adjunto adverbial. O objeto aparece para sofrer a ação. O adjunto adverbial aparece para dar uma ideia de tempo, uma ideia de modo, uma ideia de intensidade. É uma circunstância em que a ação acontece. Beleza? Então, me ajude aqui. Olha essa última. Ele comprou o livro para você. Olha que interessante. O verbo está aqui, que é o verbo comprar.
E se ele comprou algo. Comprou algo. Olha o objeto direto. Algo. Não apareceu preposição. Portanto, esse objeto só pode ser um objeto direto. Mas se ele comprou algo para alguém. Olha a preposição aqui, ó. A preposição para. Então, o segundo objeto é um objeto indireto. Por que o livro é o objeto? Porque o livro foi comprado. Por que você é objeto? Porque você é a pessoa que compra ou para quem se compra? Claro que é a pessoa para quem se compra. Então, você só pode ser o objeto da ação de comprar também. Só pode ser o objeto da ação de comprar também. Eu tenho um objeto direto, um objeto indireto, e o meu verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. É um verbo que transitou duas vezes. E se o verbo transitar duas vezes, se um objeto é o direto, o outro é o indireto. Não tem como os dois serem diretos ou os dois serem indiretos. O verbo transitou duas vezes. Beleza? Mas deixa eu escrever essa aqui de novo, essa última, para analisar alguns detalhes de forma mais prática para você. Beleza? Então, olha só, por favor. Olha só. Analisar algumas coisas para ficarem práticas para você. Ele comprou o livro para você. Olha só. Ele comprou o livro para você. Ou seja, vamos consertar isso aqui, né? Ele comprou. Preste atenção. Se ele comprou algo para alguém. Quem é o verbo? Puxa, o verbo só pode ser comprou. Quem é o objeto? É o algo e o alguém. O que sobrar é preposição. Sobrou preposição? Aqui. Por isso que o primeiro objeto é direto e o segundo objeto é indireto. E esse verbo só pode ser um verbo transitivo, direto, indireto. Beleza? Tranquilo? Mais uma coisa importante que você tem que anotar aí. Uma coisa importante que você tem que anotar aí. Escuta, olha só. Ele ama música. Ele ama a Deus. Olha que interessante. Se ele ama música, quem ama, ama algo ou ama alguém? Ele ama música. Música só pode ser objeto direto e o verbo é transitivo direto. Porque o verbo amar não pede preposição. Da mesma forma, o verbo amar aqui não pede preposição, mas mesmo assim ela apareceu. O verbo não pediu, mas a preposição apareceu. Então eu chamo esse objeto de objeto direto mesmo. É um objeto direto, claro. Porque o fato que faz o objeto ser indireto não é o fato de a preposição ter aparecido. O que faz o objeto ser indireto é o fato de o verbo ter exigido preposição, o que não é o caso. Nesse caso, eu tenho um objeto direto preposicionado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o objeto é direto, porque o verbo não pede preposição, mas mesmo assim ela apareceu. E apareceu por outras razões. Não porque o verbo pediu, porque o verbo é transitivo direto. Mas nesse caso é porque, como é Deus, as pessoas gostam de colocar preposição para dar uma ideia de respeito,
não é? Uma ideia de distanciamento. Então é isso que é o objeto direto preposicionado. É objeto direto porque o verbo não pediu preposição. E é objeto direto preposicionado porque mesmo que o verbo não tenha pedido a preposição, ela apareceu mesmo assim. Ainda assim ela apareceu. Beleza? Tranquilo? Um abraço, tá? E até a próxima aula.